Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo, que é o 22 do Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Eu dei uma pausa devido a uma tosse que estava difícil de passar, mas enfim, estamos de volta e vamos concluir o livro com todas as reflexões que nós estamos fazendo. Para ajudar, no meio desses 30 dias, aconteceu um fato para apimentar ainda mais aquele momento. Para vocês terem uma ideia, o quanto aqueles 200 milhões representavam para mim, cerca de 125 milhões de dólares. O total de recursos líquidos acumulados em pessoa física que eu, naquele momento, era de 15 milhões de reais, cerca de 9,8 milhões de dólares. Todo esse capital estava alocado em operações na Bolsa de Valores, onde gostava muito de trabalhar com derivativos coberto com papéis de grande liquidez, em alguns casos alavancados a termo. Ignorem os termos técnicos. O que interessa nessa história é a seguinte: faltando uma semana para tomar a decisão final, se venderia ou não, tirei uma semana de férias com a família num resort em Porto de Galinhas. Aproveitaria para descansar e debater com a Luciana sobre a nossa decisão final. Logo no segundo dia, estourou a crise de 2008 nos Estados Unidos, com o fechamento do Lehman Brothers. Eu estava alavancado 5 vezes mais, ou seja, qualquer lucro ganharia 5 vezes mais, ou teria 5 vezes mais prejuízos, se nada desse certo. O cenário estava perfeito para ganhar mais de 2 milhões de dólares só naquele mês, com aquela posição. Mas, como digo, estabilidade não existe. Perdi 80% de tudo que havia acumulado até aquele momento. As férias estavam correndo pelos dedos e meu estresse agora também acontecia porque o mercado financeiro global desabou comigo dentro, alavancado 5 vezes. Eu olhava para a Luciana, dava risada. Dizia para ela: como você se sente sabendo que perdeu 12 milhões de reais hoje? Ela, sempre calma, me dizia: quantas pessoas no mundo podem dizer isso? Parabéns! Aqui vai uma reflexão bastante interessante do que? Uma delas é a companhia que você tem ao seu lado no seu dia a dia, em qualquer coisa que você estiver fazendo. É de suma importância para que você saiba refletir diante do caos que possivelmente você pode viver, como no caso aqui do Flávio Augusto. Se a mulher dele, a companheira, a esposa dele fosse uma pessoa muito apegada a bens materiais e uma pessoa que não tivesse uma reflexão sobre o tudo que eles já fizeram e poderiam fazer com suas capacidades e a união que eles sempre tiveram, eles poderiam ter entrado ali em um grande conflito, ou até mesmo ela poderia ter feito ele desabar e descer ladeira abaixo aí numa depressão, ou até mesmo fazer loucuras e ter cometido graves erros devido aí ao turbilhão de emoções que ele estava vivenciando, a fim de tentar recuperar o prejuízo que ele teve. Mas aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 20 diz assim: o homem infiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Percebe uma coisa, que aqui ele fala que estava alavancado em 5 vezes em cima do capital que ele colocou na Bolsa de Valores. Aqui veio para ele a correção, ou seja, o castigo de querer se enriquecer rapidamente, embora ele já fosse bastante rico, mas ele estava aqui fazendo uma aposta com um capital alocado 5 vezes mais, ou seja, ele estava alavancado. Se eu, pelas minhas perspectivas, conseguir atingir o meu objetivo e as minhas estratégias estiverem certas, vou ganhar 5 vezes mais do capital meu que está alocado. A pressa em enriquecer ou elevar o seu patrimônio. E eu confesso dizer que também já cometi esses erros.
E isso daqui é uma coisa que os sábios, ou seja, as pessoas que passaram já por essa experiência, depois que eles sofrem esse tipo de castigo ou têm essa experiência, da próxima vez, garanto que ele não deve ter cometido mais esse tipo de erro e muito mais além, deve ter estudado aí minuciosamente ou prudentemente cada passo que ele dá relacionado aos seus investimentos. Então fica aí para você também essa reflexão e as escrituras aí alertando mais uma vez um provérbio de mais de 3.000 anos ou 4.000 anos atrás, falando sobre esse comportamento. Continuando. E dávamos risada. Isso ainda complicava nossa situação com relação à decisão que tínhamos que tomar até a semana seguinte. Vendemos ou não? Pegamos 200 milhões na mão ou não? No meio do impasse, vários pensamentos passavam pela minha cabeça. Um deles era que, ao saber que a Wizard havia se associado a um grande grupo internacional, pensei, já era, nunca mais pego esses caras. Com essa constatação, eu me perguntava se valeria a pena continuar nesse setor para ser o segundo lugar, porque, com tanto capital, eles não teriam limites. Pensava, enquanto oscilava entre vender ou não vender. No outro instante eu pensava, preciso aprender mais sobre equity. Quem disse que não podemos jogar o mesmo jogo? Talvez possamos crescer ainda mais e este não é o melhor momento para vender. O tempo passava rapidamente e a ansiedade não parava de aumentar. A essa altura a angústia já era grande. Procurei 5 amigos de diferentes formação, mas todos muito importantes para mim. Dos 5, todos eram a favor de que eu vendesse e aceitasse os 200 milhões. Um dia antes tomamos uma decisão. Eu e Luciana conversávamos sobre o que estava dentro de nós. Algo nos dizia que não era a hora e que, por mais atrativo que fosse, poderíamos aprender mais sobre o jogo do equity e quem sabe até fazer aquisições e competir de igual para igual com o Carlos e o Charles. Parecia uma loucura ir contra a opinião de nossos 5 conselheiros, mas decidimos não vender. Uma outra reflexão aqui bastante importante, a palavra de Deus, as escrituras, ela diz que na multidão de conselhos há segurança. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, ela também alerta que o homem sábio, como disse antes, ele atenta para os seus passos, né? E aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança, que é o que eu acabei de citar, Provérbios 11, 14, se você quiser ir conferir. Mesmo ele tendo aí as 5 opiniões positivas dos seus 5 melhores conselheiros que ele possuía, ele decidiu e optou por seguir pela sua intuição e a intuição da sua esposa. E eu acredito nessa forte intuição que eles tomaram devido ao quê? Que quando eles iniciaram os seus projetos, a sua companhia de escola de inglês, eles não tinham conselheiros, foram ele somente e sua esposa, e os dois, através de todas as suas análises, estudos e intuições, chegaram onde chegaram. E então ele decidiu fazer o que? Não chegamos aqui através de conselheiros, apesar de que todos são muito bem estudados, experientes, conceituados no mercado, mas não é por isso que nós vamos seguir o conselho que eles deram. Será que nossas intuições não estão mais certas ou congruentes com os nossos objetivos do que os conselhos que eles estão dando? Então optaram pela verdade que estavam dentro deles, ou seja, agiram pelas suas próprias consciências, né? Consciência do Flávio Augusto e a confiança e a consciência aí da sua esposa Juliana, e tomaram então essa decisão. E agora nós vamos ver aí o desfecho dessa história. Chegou o dia da reunião. Marcamos no restaurante de um hotel 5 estrelas em São Paulo, onde estava hospedado. Charles atrasou por causa do trânsito.
Me ligou avisando e os 20 minutos que levou para chegar não me deixaram mais ansioso, porque estava decidido com a mais absoluta convicção. Ele chegou e logo entramos no assunto. Quando disse a ele que não venderia, ele arregalou os olhos. Não esperava por isso. 200 milhões em dinheiro vivo para um moleque da periferia que andava de ônibus e começou o negócio 13 anos atrás, né? Com cheque especial. Não eram para ser recusados assim, dessa maneira, mas foi o que aconteceu. Disse a ele que eu ainda tinha muito a realizar e que em breve eu poderia comprar a Wizard. Ele que não duvidasse. Falei em tom de brincadeira, mas com aquele fundo de verdade. Charlie nem almoçou. Preferiu sair sem comer. Eu almocei com um sabor diferente. Tinha acabado de perder 80% do meu dinheiro na bolsa, mas ao dizer não para 200 milhões, eu me senti valorizado e determinado a fazer aquela decisão ousada valer a pena. Aqui, nesse parágrafo, nessa frase, eu quero fazer uma reflexão de Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, ou seja, confia nas suas próprias forças e não no Senhor, que é o que? A sua consciência que te conduz, aquele eu maior, aquela força espiritual que você tem, ou a sua intuição, como ele chama, que sempre está te direcionando para um caminho que você não conhece, mas que você sabe que vai dar bom, que você sabe que vai te levar a um final feliz e ainda muito mais rico e promissor do que aquele que você está. Isso se chama fé, está lá em Hebreus capítulo 11. Mas no versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias diz: Mas bem-aventurado o homem que está a sua confiança no Senhor e cujo Senhor é a sua esperança. Então aqui nós vemos, eu posso ver no Flávio Augusto exatamente isso, que ele não confiou nos seus conselheiros, também não colocou a sua confiança em si mesmo, mas ele pôde colocar a sua confiança em uma intuição, em algo mais forte que falava dentro dele e dentro de sua esposa, que aquele não era o momento, que ele ainda tinha muito a realizar e que esse muito a realizar o faria ou os fariam chegar a um lugar muito maior e promissor do que o que eles estavam neste momento. Dito isto, fica aí esta reflexão para você. Espero que você faça esta análise, este estudo. Leia também os capítulos e versículos que eu citei nas escrituras para ver se você tem aí uma concordância com isso, se tem algum tipo de relação ou não. E deixa aqui os seus comentários e faça aí o seu comentário dizendo se você está de acordo ou não, se eu fui além ou estou aquém deste pensamento, dessas atitudes, dessas ações. Isso é de bastante importância para que nos próximos capítulos eu possa melhorar aí as análises. E também, se você está gostando dessas reflexões com a leitura desse livro e você quiser citar algum outro livro para que eu possa ler e trazer aqui embasamentos nas escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus, pode citar aí os livros e que possivelmente eu possa fazer uma leitura e ver se realmente eu estou interessado em fazer essas análises, se vale a pena ou não. Se estiver de acordo com os valores que eu defendo e com os meus princípios, eu estudarei sim, por que não, e farei os comentários. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família e muito sucesso.